Ela estava encolhida na porta da igreja, tremendo de frio, até que um carro de luxo parou bem na frente dela. Se inscreva no canal e deixe seu gostei nesse vídeo para continuar assistindo. O couro frio do volante parecia absorver o calor das mãos de Arthur, assim como a noite gélida parecia sugar a pouca energia que restava em sua alma. O motor roncava baixo, um som solitário na imensidão silenciosa da madrugada. As luzes da cidade se afastavam no retrovisor, tornando-se pontos indistintos que piscavam como lembranças distantes de um mundo ao qual ele sentia não pertencer mais, apesar de toda a sua fortuna. O peso da solidão era um fardo físico, uma opressão no peito que nenhuma quantidade de dinheiro podia aliviar. Dirigia sem destino aparente, apenas para sentir o movimento, para não ficar parado na vastidão vazia de sua mansão, onde cada cômodo ecoava a ausência de algo, ou melhor, de alguém. A chuva fina começou a cair, um véu gelado que embaçava o para-brisa e refletia as luzes dos postes em borrões fantasmagóricos. Ele diminuiu a velocidade, a visibilidade reduzida, forçando-o a prestar mais atenção à estrada sinuosa que serpenteava por uma área mais antiga e silenciosa da cidade. Foi então que a viu. Uma luz amarela e fraca emanava de uma igreja de pedra escura, um farol tênue na escuridão. E nos degraus da igreja, algo se destacava contra a pedra molhada. Um vulto pequeno, imóvel. Arthur freou bruscamente, o cinto de segurança apertando contra seu peito. O carro derrapou levemente no asfalto molhado antes de parar. Seu coração acelerou, uma mistura de apreensão e uma curiosidade estranha, quase magnética. O que seria aquilo? Um animal? Um objeto abandonado? A imagem do vulto pequeno e encolhido não saía de sua mente. Ele desligou o motor. O silêncio que se seguiu era ainda mais pesado que o ronco do motor. A chuva continuava, fina e persistente. Abriu a porta do carro, o ar frio da noite o atingindo como um soco. Fechou a porta com cuidado, o som abafado no silêncio. Caminhou lentamente em direção à igreja, os sapatos de couro pisando nas poças d'água que se formavam no chão. A cada passo, o vulto nos degraus ficava mais nítido, mais definido, e a cada passo, a certeza gelada se instalava em seu estômago. Não era um animal, não era um objeto, era uma criança. Parou a poucos metros, o choque o paralisando por um instante. Uma criança, sozinha, naquela noite, naqueles degraus frios. A visão era surreal, cruel. O corpo pequeno estava encolhido, os braços abraçando os joelhos, a cabeça baixa. Parecia uma pequena estátua de dor e abandono, esculpida na pedra fria da noite. O som da chuva era o único ruído caindo incessantemente sobre a cena desoladora. Arthur sentiu uma onda de emoção subir por sua garganta, algo denso e doloroso que ele não sentia há muito tempo. Era indignação, tristeza, uma raiva silenciosa contra o mundo que permitia algo assim. Aproximou-se ainda mais, cauteloso. A criança não se moveu. Parecia alheia ao mundo, perdida em seu próprio sofrimento silencioso. Arthur se ajoelhou lentamente na frente dela, ignorando a umidade que encharcava a barra de sua calça-cara. "Olá", ele disse a voz baixa e incerta. Nenhuma resposta. A criança permaneceu imóvel. Arthur estendeu a mão lentamente, hesitando. Tocou o ombro pequeno e encharcado. O corpo sob sua mão estava frio, tremendo. Finalmente a criança levantou a cabeça lentamente. Os olhos que o encararam eram enormes, escuros, cheios de medo e uma tristeza profunda que parecia antiga demais para um rosto tão jovem. O rosto estava sujo, as bochechas marcadas por lágrimas secas misturadas à sujeira. Os lábios estavam rachados e azuis de frio. A visão partiu o coração de Arthur.
Naquele instante, toda a sua fortuna, todo o seu sucesso pareciam insignificantes diante da vulnerabilidade absoluta daquela pequena criatura. O que importava ter tudo se o mundo podia ser tão cruel a ponto de abandonar uma criança assim? Um impulso avassalador tomou conta dele. Não podia deixá-la ali. Não importava quem ela fosse, de onde viesse ou por que estava ali. Ela precisava de ajuda, precisava de calor, de segurança, de alguém. E naquele momento, ele era o único alguém ali. Sem pensar duas vezes, estendeu os braços. "Venha, eu vou te ajudar", ele disse, a voz agora firme, carregada de uma determinação repentina. A criança o encarou por mais um momento, seus olhos perscrutando os dele, como se buscasse uma resposta, um sinal. Havia hesitação, medo, mas também uma faísca tênue de esperança, ou talvez apenas exaustão e frio. Lentamente, ela estendeu os braços trêmulos em direção a ele. Arthur a pegou com cuidado, sentindo o corpo leve e gelado contra o seu. Ela era incrivelmente pequena. Parecia pesar quase nada. Envolveu-a em seus braços, tentando transmitir algum calor. A criança se encolheu contra ele, tremendo incontrolavelmente. Não chorou, apenas soluçava silenciosamente, pequenos ruídos que cortavam o silêncio da noite mais do que qualquer grito. O cheiro dela era uma mistura de chuva, frio e algo mais, algo triste e negligenciado. Arthur a segurou com firmeza, sentindo uma conexão instantânea e poderosa, um laço invisível, forjado na dor e na necessidade. Aquele pequeno corpo em seus braços parecia conter todo o sofrimento do mundo, e ao mesmo tempo, uma fragilidade imensa que despertava nele um instinto protetor que ele nem sabia que possuía. Caminhou de volta para o carro, a chuva aumentando um pouco. Abriu a porta traseira, colocando a criança com cuidado no banco de couro. Ela continuou encolhida, os olhos fixos nele, ainda cheios de medo. Arthur entrou no banco do motorista, ligando o aquecedor no máximo. O ar quente começou a circular, um contraste bem-vindo com o frio lá fora. Ele a observou por um momento, a luz fraca do painel iluminando seu rosto pálido. Quem era ela? Qual era sua história? Perguntas que ecoavam em sua mente, mas que pareciam secundárias naquele instante. O que importava era que ela estava segura, longe da chuva e do frio. Pelo menos por enquanto. Ele deu a volta no carro e parou na frente da igreja novamente. Olhou para os degraus frios, agora vazios. A cena de poucos minutos atrás parecia um pesadelo do qual ele a havia resgatado. Mas era real. A criança em seu carro era a prova. Sentiu uma mistura de alívio por tê-la encontrado e uma angústia crescente sobre o que fazer a seguir. Para onde levá-la? A quem recorrer? Sua vida, antes previsível e controlada, havia sido virada de cabeça para baixo em questão de minutos. E ele sabia, com uma certeza absoluta, que nada seria como antes. A responsabilidade que sentia era esmagadora. Mas também havia algo mais, algo novo e inesperado, uma sensação de propósito. Dirigiu lentamente, o carro deslizando suavemente pela estrada molhada. De vez em quando, olhava pelo retrovisor para a criança. Ela havia se deitado no banco, encolhida, mas parecia menos tensa. Os olhos estavam fechados agora, a respiração suave e regular. Adormeceu, exausta. Arthur continuou dirigindo, pensando. Não podia levá-la para um hospital ou delegacia imediatamente. O que aconteceria com ela lá? Seria mais burocracia, mais medo, mais incerteza. Ele tinha recursos, tinha uma casa grande e segura. Podia cuidar dela, pelo menos por uma noite. A decisão se formou em sua mente, rápida e instintiva. Ele a levaria para casa, sua casa. Chegou à mansão, a imponente construção de pedra e vidro, parecendo ainda maior e mais fria sob a chuva. Parou o carro na frente da porta principal. Os seguranças se aproximaram, surpresos ao vê-lo chegar naquela hora e, mais ainda, ao ver a criança dormindo no banco de trás. Arthur desceu do carro,
A chuva fina ainda caindo. Abriu a porta traseira com cuidado para não acordá-la. Pegou-a novamente nos braços. Ela se mexeu um pouco, mas não acordou. Seu corpo parecia ainda mais leve agora, relaxado no sono. Entrou na mansão, os seguranças o seguindo com olhares confusos e preocupados. O calor da casa o envolveu, um contraste gritante com o frio lá fora. Preparem um quarto de hóspedes, o mais confortável. Ele instruiu um dos funcionários, a voz baixa, mas firme. Roupas secas, uma toalha quente, algo para ela comer quando acordar. Os funcionários se entreolharam, chocados, mas assentiram prontamente. Subiu a escada principal, segurando a criança perto. O silêncio da mansão parecia ainda mais profundo, quebrado apenas pelo som de seus passos e da respiração suave da criança. Levou-a para um dos quartos de hóspedes. Um cômodo luxuoso com uma cama enorme e macia. Com cuidado, a deitou na cama. Ela afundou nos travesseiros macios, parecendo ainda menor na imensidão da cama. Tirou os sapatos molhados dela, depois as meias encharcadas. Os pés estavam gelados e pálidos. Cobriu-a com um edredom quente. Observou-a por um longo tempo, a luz suave do abajur iluminando seu rosto adormecido. As marcas de sujeira e lágrimas ainda estavam ali, mas a tensão havia diminuído. Ela parecia finalmente em paz, segura. Arthur sentou-se em uma poltrona ao lado da cama, sem conseguir tirar os olhos dela. Quem era aquela criança que o destino havia colocado em seu caminho? Por que ela? Por que agora? Sentiu a necessidade de saber mais, de entender. Mas por enquanto tudo o que importava era que ela estava ali, sob seu teto, segura. A solidão que o acompanhava havia sido temporariamente substituída por uma preocupação intensa e um sentimento de responsabilidade que era ao mesmo tempo assustador e estranhamente reconfortante. Ele não sabia o que o futuro lhes reservava, quais desafios viriam ou como ele, um homem acostumado a lidar com números e negócios, lidaria com a fragilidade e as necessidades de uma criança traumatizada. Mas uma coisa era certa: ele não a abandonaria. Não a deixaria voltar para a escuridão de onde a havia tirado. A noite continuou, a chuva batendo suavemente contra as janelas, enquanto Arthur velava o sono da criança, sua mente cheia de incertezas, mas seu coração, pela primeira vez em muito tempo, não completamente vazio. A jornada apenas começou, e o impacto daquele encontro na porta da igreja ressoaria em suas vidas de maneiras que ele ainda não podia imaginar. O silêncio do quarto era preenchido pela respiração suave da criança, um som que para Arthur, naquele momento, era o mais importante do mundo. Ele se permitiu sentir a emoção, a vulnerabilidade que a presença dela despertava. Era um terreno desconhecido, perigoso talvez, mas ele estava disposto a explorá-lo. A noite era longa, e o caminho à frente incerto, mas a faísca de algo novo havia sido acesa nos degraus frios da igreja e agora queimava tênue, mas persistentemente, no coração daquela mansão e no coração de Arthur. Ele fechou os olhos por um instante, a imagem do rosto da criança gravada em sua mente. O que viria a seguir? Ele não sabia, mas estava pronto para enfrentar. A luz suave do abajur desenhava contornos tênues no quarto luxuoso, contrastando com a fragilidade adormecida na cama imensa. Arthur permaneceu sentado na poltrona, observando a criança. Cada respiração dela parecia um pequeno milagre, um desafio silencioso à escuridão da noite que a havia tentado engolir. O silêncio da mansão, antes apenas vazio, agora parecia carregado de uma nova presença, uma responsabilidade palpável que pairava no ar como a névoa da madrugada. Ele se levantou com cuidado, movendo-se pelo quarto como se temesse quebrar o frágil sono da criança. A mansão, com seus corredores amplos e salões suntuosos, parecia de repente inadequada, fria demais para abrigar uma vida tão pequena e vulnerável. Ele precisava garantir que ela estivesse confortável, segura.
Desceu as escadas silenciosamente, encontrando alguns funcionários ainda acordados, a surpresa e a confusão evidentes em seus rostos. O mordomo, o Sr. Evans, um homem discreto e leal, aproximou-se com cautela. "Senhor Arthur, está tudo bem?" perguntou a voz baixa. Arthur assentiu, sentindo o peso das palavras que viriam. "Sim, Evans. Encontrei uma criança, na porta da igreja. Ela estava sozinha. Eu a trouxe para cá." O choque nos olhos de Evans era um reflexo do que Arthur sentia por dentro. Uma criança, senhor. Abandonada. A incredulidade misturada à preocupação. "Sim, preparei o quarto de hóspedes no andar de cima. Ela está dormindo agora. Preciso que providencie roupas secas para ela, algo quente e macio, e talvez um pouco de leite morno ou algo leve para quando acordar." Evans assentiu, recuperando a compostura profissional, mas seus olhos ainda demonstravam a perplexidade diante daquela situação completamente inesperada. "Imediatamente, senhor." Enquanto Evans se afastava para cumprir as ordens, Arthur sentiu o olhar dos outros funcionários sobre ele. Eram olhares de curiosidade, de julgamento talvez, mas também de uma espécie de admiração silenciosa. Ele nunca havia feito algo assim. Sua vida era regida por negócios, números, estratégias. E agora, uma pequena vida frágil estava sob sua responsabilidade. A realidade da situação começou a se instalar com força total. Ele não podia simplesmente encontrar uma criança e levá-la para casa como se fosse um gatinho perdido. Havia leis, procedimentos, autoridades. Voltou para o quarto onde a criança dormia. Evans já havia deixado um monte de roupas infantis limpas e macias sobre uma cadeira. Eram roupas simples, mas limpas e confortáveis. O contraste entre a simplicidade das roupinhas e o luxo do quarto era gritante. Arthur pegou uma pequena camisola de flanela, sentindo a maciez do tecido. Imaginou a criança vestindo-a, aquecida e segura. A visão trouxe um calor estranho ao seu peito. Ele se sentou novamente ao lado da cama, observando-a. O sono dela não era completamente tranquilo. Pequenos espasmos percorriam seu corpo e ela murmurava palavras inaudíveis, o rosto contorcido em uma expressão de medo. Pesadelos. O trauma daquela noite, e talvez de muitas outras noites antes, estava gravado em sua pequena mente. Arthur sentiu uma pontada de dor por ela, uma impotência avassaladora. Queria poder tirar a dor dela, apagar as memórias ruins, mas sabia que não podia. A cura seria uma jornada longa e difícil. A criança se moveu, abrindo os olhos lentamente. Por um instante, o pânico voltou a inundá-los ao ver um rosto desconhecido tão perto. Arthur recuou um pouco, estendendo a mão em um gesto tranquilizador. "Olá", ele disse novamente, a voz suave. "Você está segura, em uma casa quente." Ela o encarou, os olhos grandes e escuros, ainda cheios de apreensão. Não falou. O silêncio dela era eloquente, carregado de medo e desconfiança. Arthur não pressionou. Sabia que a confiança precisaria ser construída lentamente, tijolo por tijolo. Evans trouxe o leite morno em um copo infantil. Arthur o pegou e ofereceu à criança. Ela olhou para o copo, depois para ele, hesitando. Arthur sorriu gentilmente. "É só leite, quentinho, vai te fazer bem." Lentamente, com a mão trêmula, ela pegou o copo. Segurou-o com as duas mãos, os olhos ainda fixos nele. Deu um pequeno gole, depois outro. Aos poucos, o medo em seus olhos diminuiu um pouco, substituído por uma necessidade básica atendida. Ela bebeu o leite devagar, o calor parecendo trazer algum conforto. Depois de beber o leite, Arthur ofereceu as roupas secas. "Você pode vestir estas. Estão secas e quentinhas." Ela olhou para as roupas, depois para as suas, ainda molhadas e sujas. Arthur entendeu. Ela precisava de privacidade. Ele se levantou. "Tudo bem, eu vou sair. Você pode se trocar e dormir mais um pouco. Estarei aqui perto."
Ele se afastou da cama, indo em direção à porta. Antes de sair, olhou para trás. A criança o observava. Havia algo em seu olhar, uma mistura de alívio e uma pergunta silenciosa. Ele sorriu de novo, um sorriso genuíno que raramente mostrava. Descanse. Saiu do quarto, fechando a porta suavemente. Sentou-se em uma cadeira no corredor, o coração ainda acelerado. A fragilidade dela era esmagadora e a responsabilidade imensa. Pegou o celular e discou um número. Era a polícia. Precisava reportar o encontro. A conversa foi formal, cheia de perguntas sobre onde, quando, como. Explicou a situação, sua decisão de abrigá-la temporariamente. O policial do outro lado da linha parecia cético, mas registrou o caso. Disseram que uma assistente social entraria em contato pela manhã. Desligou o telefone, sentindo o peso da burocracia que se aproximava. Sabia que não seria simples. Sua vida seria investigada, suas motivações questionadas. O mundo exterior, com suas regras e julgamentos, estava prestes a invadir a bolha de proteção que ele havia criado para a criança naquela mansão. Mas ele estava decidido. Não a deixaria ir. Não para um sistema frio e impessoal que poderia jogá-la de um lado para o outro. Voltou para o quarto. A criança estava vestida com a camisola de flanela encolhida sob o edredom. Parecia um pouco mais relaxada, o rosto menos tenso no sono. Arthur sentou-se novamente, observando-a. A noite avançava e o silêncio da mansão era quebrado apenas pelo som da chuva lá fora e pela respiração suave da criança. Ele pensou em sua própria vida, na solidão que o consumia. O sucesso financeiro não preenchia o vazio. Havia anos que ele não sentia uma conexão real com alguém. E agora, aquela pequena criatura, abandonada pelo mundo, havia despertado algo nele. Uma ternura inesperada, um desejo de proteger, de cuidar. As horas passaram lentamente. Arthur não dormiu. Permaneceu ali, velando o sono da criança, sua mente trabalhando. Precisava pensar em tudo. No que dizer à assistente social, em como protegê-la da atenção da mídia, que certamente viria, em como criar um ambiente seguro e estável para ela. Era uma tarefa assustadora, mas ele sentiu uma determinação crescente. Perto do amanhecer, a criança se mexeu novamente, um gemido baixo escapando de seus lábios. Seus olhos se abriram e, por um breve instante, o pânico voltou. Mas então, ela o viu sentado ali, a expressão calma e gentil. O medo diminuiu. Ela o observou por um momento, seus olhos curiosos agora, menos assustados. Arthur sorriu. "Bom dia", ele sussurrou. Ela não respondeu, mas seus olhos não se desviaram dele. Ele se levantou e foi até a janela. A chuva havia parado. O céu começava a clarear, um cinza pálido substituindo a escuridão da noite. Um novo dia, um novo começo, para ele e para ela. Voltou para a cama. "Você deve estar com fome", ele disse. "Podemos descer e tomar café da manhã. O que você gostaria de comer?" Ela continuou em silêncio, mas seus olhos pareciam um pouco mais brilhantes. Arthur sabia que levaria tempo para ela falar, para confiar, mas ele estava disposto a esperar. Ele estendeu a mão lentamente. "Quer vir?" Hesitante, ela olhou para a mão dele, depois para o rosto dele. Havia uma luta interna visível em seus olhos, o medo arraigado contra uma necessidade crescente de segurança e conforto. Lentamente, com uma coragem surpreendente para alguém tão pequena e traumatizada, ela estendeu a própria mãozinha em direção a dele. O toque foi leve, mas para Arthur pareceu um choque elétrico, uma confirmação silenciosa de que algo importante estava acontecendo. Ele segurou a mão dela com delicadeza, sentindo a fragilidade e o calor que começava a retornar ao seu corpo. Ajudou-a a sair da cama. Ela era pequena e magra. Ele a segurou pela mão enquanto caminhavam para fora do quarto. O corredor parecia imenso para ela. Os tapetes macios e as paredes decoradas, um mundo completamente diferente do que ela provavelmente conhecia.
Ela olhava ao redor com uma mistura de fascínio e apreensão. Desceram as escadas lentamente. Os funcionários que estavam no corredor pararam o que estavam fazendo, observando a cena com respeito e curiosidade contida. Arthur ignorou os olhares, concentrado apenas na criança ao seu lado. Chegaram à sala de jantar, um cômodo espaçoso com uma mesa longa e polida. Evans já havia preparado uma mesa menor, mais íntima, com torradas, frutas e suco. A criança olhou para a mesa farta com os olhos arregalados. Arthur a ajudou a sentar em uma cadeira. "Pode comer o que quiser", ele disse, pegando uma torrada para si. Ela hesitou por um momento. Depois pegou um pedaço de fruta com os dedos pequenos. Comeu devagar, com cuidado, como se temesse que a comida pudesse ser tirada a qualquer momento. Arthur a observou comer, sentindo uma satisfação profunda em vê-la segura e alimentada. Aquele simples ato de compartilhar uma refeição, algo tão comum para ele, era provavelmente um luxo inimaginável para ela. A mansão, antes um símbolo de sua solidão e sucesso, começava a adquirir um novo significado. Estava se tornando um abrigo, um santuário para aquela pequena vida. Enquanto comiam em silêncio, Arthur pensou nas próximas horas. A assistente social viria, as perguntas, a investigação. Ele precisava estar preparado, mas olhando para o rosto concentrado da criança enquanto ela comia, sentiu uma força renovada. Ele a protegeria. Faria o que fosse preciso para garantir que ela tivesse a chance de uma vida melhor. A ternura que sentia por ela crescia a cada minuto, misturando-se à responsabilidade e à determinação. A jornada seria longa, cheia de obstáculos, mas pela primeira vez em muito tempo, Arthur não se sentia completamente sozinho. A presença silenciosa da criança ao seu lado era um lembrete constante de que sua vida havia mudado para sempre. E, estranhamente, ele não se importava. O abrigo inesperado que ele ofereceu a ela estava se tornando um abrigo para o seu próprio coração. A manhã trouxe consigo não apenas a luz do sol, mas também a inevitável invasão do mundo exterior. A notícia do encontro de Arthur com a criança se espalhou como fogo, distorcida e aumentada pelos sussurros e pela curiosidade insaciável. O telefone de Arthur não parava de tocar. Jornalistas, conhecidos, até mesmo colegas de negócios, todos queriam saber sobre o milionário que encontrou uma criança abandonada. A manchete era sensacionalista, simplificando uma situação complexa e delicada a um mero espetáculo. Arthur instruiu seus funcionários a filtrarem as ligações, a manterem a imprensa longe, mas sentia a pressão crescente, o cerco se fechando. A primeira a chegar foi a assistente social, Sra. Helena. Uma mulher de meia idade, com um olhar cansado, mas profissional. Sua presença na mansão parecia deslocada, seus sapatos simples pisando nos tapetes persas, sua pasta desgastada contrastando com o luxo ao redor. Arthur a recebeu na sala de estar, um ambiente formal que agora parecia frio e impessoal. A Sra. Helena fez perguntas, muitas perguntas, sobre a noite do encontro, sobre as circunstâncias, sobre as condições da criança, sobre as intenções de Arthur. Suas perguntas eram diretas, investigativas, buscando qualquer falha, qualquer inconsistência. Arthur respondeu com calma, mas sentia a rigidez em sua voz, a dificuldade em expressar a profundidade do que sentia em termos burocráticos. A senhora Helena pediu para ver a criança. Arthur a levou até o quarto. A criança estava sentada na cama, observando a porta com apreensão. Ao ver a estranha, encolheu-se visivelmente. A Sra. Helena se aproximou lentamente, falando com uma voz suave e treinada. Mas a criança não respondeu. Apenas a encarou com os olhos grandes e cheios de medo. A assistente social tentou fazer algumas perguntas simples, sobre seu nome, sua idade, de onde ela veio. Silêncio. A criança parecia ter se fechado completamente, uma pequena fortaleza de medo e desconfiança. A Sra. Helena suspirou,
frustrada, mas compreensiva. Ela está traumatizada, Sr. Arthur. Isso é claro. Levará tempo para ela se abrir, se é que vai se abrir. A Sra. Helena explicou os procedimentos. A criança seria temporariamente colocada sob a custódia do Estado. Seria necessário encontrar um lar temporário adequado. Arthur interveio imediatamente. Ela pode ficar aqui, ele disse, a voz firme. Eu posso cuidar dela. Tenho os meios, tenho a estrutura. Ela está segura aqui. A Sra. Helena o encarou, seus olhos avaliando-o. Sr. Arthur, compreendo sua boa vontade, mas não é tão simples. Há um processo. Precisamos avaliar o senhor, sua casa, seu histórico, e o senhor é um homem solteiro, com uma vida pública. Isso pode ser complicado. As palavras dela atingiram Arthur como um lembrete frio da realidade. Sua vida, seu status, tudo o que ele havia construído, agora parecia um obstáculo. Sua solidão, antes apenas um fardo pessoal, tornava-se um ponto de interrogação para as autoridades. Um homem solteiro, rico, sem experiência com crianças. Era o perfil ideal para a desconfiança. A Sra. Helena continuou explicando os requisitos: estudos sociais, avaliações psicológicas, verificações de antecedentes, entrevistas com pessoas próximas a ele. Um processo longo e invasivo. Enquanto a Sra. Helena ainda estava na mansão, a criança teve um pesadelo. Um grito agudo e aterrorizado ecoou pelo corredor. Arthur correu para o quarto, o coração disparado. Encontrou a criança sentada na cama, tremendo, os olhos arregalados de horror, o corpo suando frio. Ela estava revivendo algo terrível. Ele se aproximou rapidamente, sentando-se na cama e a abraçando com cuidado. Ela se agarrou a ele com uma força surpreendente, soluçando incontrolavelmente em seu ombro. Shhh, está tudo bem. Você está segura. Foi só um sonho ruim. Ele sussurrava, sentindo a fragilidade dela contra seu peito. A Sra. Helena entrou no quarto, observando a cena com uma expressão séria. Aquele momento, a criança buscando refúgio nos braços de Arthur, falou mais alto do que qualquer palavra. Depois que a Sra. Helena se foi, deixando uma pilha de formulários e um sentimento de incerteza no ar, Arthur sentou-se novamente ao lado da criança, que agora estava mais calma, mas ainda assustada. Ele sentia a profundidade do trauma dela, uma ferida invisível que parecia maior do que ela. Queria poder curá-la, protegê-la de todas as sombras que a assombravam, mas se sentia impotente. Como um homem que resolvia problemas complexos de negócios com facilidade, ele se via diante de algo que nenhuma estratégia ou dinheiro podia consertar instantaneamente. Nos dias seguintes, a burocracia se tornou uma presença constante. Ligações de advogados, formulários para preencher, pedidos de documentos. O processo legal para obter a guarda temporária e, eventualmente, a adoção parecia um labirinto interminável. Cada passo era lento, cheio de obstáculos. Ele sentia a frustração crescendo, a impaciência com a lentidão do sistema que parecia mais preocupado com papéis do que com o bem-estar real da criança. Além da burocracia, vieram as reações do seu círculo social e de negócios. Alguns expressaram apoio, surpresos com aquela faceta desconhecida de Arthur. Outros, a maioria, reagiram com ceticismo, com fofocas maldosas. Por que Arthur, o workaholic, faria isso? Ele só quer publicidade. Ele não tem ideia do que está fazendo. Reuniões de negócios se tornaram desconfortáveis, com olhares curiosos e perguntas veladas. Alguns parceiros questionaram se essa nova distração afetaria seus negócios. Arthur sentiu o peso do julgamento, a sensação de ter sua vida e suas intenções sob um microscópio. A dúvida começou a se instalar. Ele era a pessoa certa para isso? Podia realmente dar a essa criança o que ela precisava, lutando contra o mundo e contra as sombras do passado dela? Um dia, a criança teve outra crise de medo, desencadeada por um barulho alto e inesperado.
Ela se encolheu no canto de um cômodo, tremendo e cobrindo os ouvidos, os olhos fechados com força. Arthur se aproximou lentamente, tentando acalmá-la, mas ela estava inacessível, presa em seu próprio mundo de terror. Ele se sentiu impotente, um fracasso. Naquele momento de desespero, questionou sua decisão. Talvez a senhora Helena estivesse certa, talvez ele não fosse capaz. Talvez ela precisasse de alguém com mais experiência, com uma vida menos complicada. A incerteza o corroeu. Passou uma noite em claro, olhando para o teto, pensando em desistir. Era muito difícil. A dor dela era muito grande. A burocracia esmagadora, o julgamento do mundo insuportável. Mas então, a imagem do rosto dela nos degraus frios da igreja voltou à sua mente. A fragilidade, o medo, a esperança tênue em seus olhos quando ele a pegou nos braços, e a forma como ela se agarrou a ele durante o pesadelo. Aqueles momentos eram mais poderosos do que todas as dúvidas e obstáculos. Na manhã seguinte, a criança acordou e o procurou com os olhos. Ao vê-lo, um pequeno gesto, quase imperceptível, de relaxamento passou por seu rosto. Ela ainda não falava, mas havia uma comunicação silenciosa entre eles, uma necessidade mútua que transcendia palavras. Arthur olhou para ela, para aquele pequeno ser que o destino havia colocado em seu caminho, e a incerteza deu lugar a uma determinação renovada. Sim, era difícil. Sim, ele não sabia o que estava fazendo na maior parte do tempo, mas ele não podia abandoná-la. Não depois de tê-la encontrado, de tê-la tirado da escuridão. Ele se levantou, sentindo uma nova energia. A luta seria longa, mas ele estava pronto para enfrentá-la. Pela criança, por si mesmo, porque, de alguma forma, aquela pequena vida havia dado um novo sentido à sua própria existência, antes tão vazia, apesar de toda a riqueza. As sombras do passado dela e o peso do mundo exterior eram desafios reais, mas ele não os enfrentaria sozinho. Ele tinha a criança, e ela o tinha. E naquele momento, isso era o suficiente para seguir em frente. Ele sabia que haveria mais pesadelos, mais burocracia, mais julgamento, mas também haveria momentos de conexão, de pequenos progressos, de esperança, e era por esses momentos que valia a pena lutar. O caminho seria árduo, mas ele estava decidido a percorrê-lo, custe o que custar. A luta pela guarda, pela cura e por um futuro juntos estava apenas começando, e Arthur se preparava para a batalha, com a imagem da criança em seus braços como seu único escudo e motivação. Os dias se transformaram em semanas, e a presença da criança na mansão deixou de ser uma novidade chocante para se tornar uma parte integrante da rotina, embora ainda cercada pela incerteza do processo legal. Arthur, apesar da pressão externa e da burocracia, dedicou-se a criar um ambiente seguro e acolhedor para ela. Ele reorganizou sua agenda, cancelando compromissos menos essenciais e delegando tarefas para passar mais tempo em casa. Sua prioridade mudou drasticamente, dos lucros e negócios para a pequena vida sob seu teto. Ele começou com pequenas coisas. Adaptou um dos cômodos mais aconchegantes da mansão para ser o quarto dela, decorando-o com cores suaves e brinquedos simples que ele comprou, sem saber exatamente o que uma criança da idade dela gostaria. Leu livros sobre desenvolvimento infantil e trauma, buscando entender melhor como abordar a fragilidade e o silêncio dela. Tentou se aproximar, oferecendo atividades simples, sentar-se no chão e montar blocos, ler um livro ilustrado em voz baixa, desenhar com giz de cera. A criança permanecia em grande parte silenciosa. Suas respostas eram limitadas a acenos de cabeça, olhares ou pequenos gestos. O medo ainda estava presente em seus olhos, mas misturado agora com uma curiosidade cautelosa. Ela o observava constantemente, estudando seus movimentos, suas expressões, como se estivesse tentando decifrar se ele era seguro. Arthur respeitou o ritmo dela, sem pressionar.
apenas estando presente, oferecendo um espaço de calma e paciência. Um dia, enquanto Arthur lia um livro de histórias sobre animais, a criança estendeu a mãozinha e tocou a página, apontando para a imagem de um coelho. Foi um gesto pequeno, mas para Arthur pareceu um avanço monumental. Ele sorriu, sentindo uma onda de calor no peito. "Sim, é um coelho", ele disse suavemente. "Você gosta de coelhos?" Ela não respondeu com palavras, mas seus olhos se fixaram na imagem e um leve sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. Naquele momento, Arthur sentiu que uma pequena ponte havia sido construída no vasto silêncio que os separava. Ele descobriu que ela tinha uma afinidade especial por um ursinho de pelúcia macio que ele havia comprado. Ela o carregava para todos os lados, apertando-o contra o peito, buscando nele um conforto que ainda não conseguia encontrar completamente nas pessoas. O ursinho se tornou seu companheiro constante, um refúgio portátil contra o medo e a incerteza. Arthur observou essa dependência com ternura, entendendo que aquele objeto simples representava segurança para ela. Compartilhavam momentos de proximidade silenciosa. Sentavam-se juntos no sofá, ele lendo ou trabalhando em seu laptop, ela brincando calmamente com o ursinho ou folheando um livro de imagens. Não havia necessidade de palavras. A simples presença um do outro era suficiente. Nesses momentos, Arthur sentia a atmosfera da mansão mudar. O silêncio, antes opressivo da solidão, foi substituído por um silêncio diferente. Um silêncio compartilhado, pontuado pelos sons suaves dos brinquedos ou da respiração dela. A casa parecia menos fria, menos vazia. Arthur começou a adaptar o ambiente da casa para a criança. Instalou grades nas escadas, cobriu tomadas, removeu objetos frágeis e perigosos de fácil alcance. Pequenas mudanças que transformavam a mansão de um espaço adulto e formal em um lugar onde uma criança poderia se sentir mais segura para explorar. Os funcionários, inicialmente chocados, começaram a se acostumar com a presença dela. Alguns, como Evans, mostravam uma gentileza genuína para com a criança, oferecendo-lhe um biscoito ou um sorriso. Um dia, enquanto brincavam no jardim, a criança apontou para uma flor colorida e fez um pequeno som, um "ah" de admiração. Arthur se abaixou ao lado dela. "É uma rosa", ele disse. "Bonita, não é?" Ela tocou a pétala com o dedo indicador com cuidado. Arthur sentiu uma alegria simples e pura naquele momento, algo que há muito não experimentava. Era a alegria de compartilhar uma pequena descoberta, de ver o mundo através dos olhos curiosos de uma criança. O sentimento de afeição que Arthur sentia por ela crescia a cada dia, profundo e inesperado. Não era apenas responsabilidade, era algo mais, algo que se assemelhava ao amor. Ele se pegava pensando nela durante o dia, sorrindo ao lembrar de um pequeno gesto, preocupando-se com seu bem-estar. A presença dela havia preenchido um vazio em seu coração que ele nem sabia que existia. Uma tarde, enquanto ele estava sentado, lendo no sofá, a criança se aproximou timidamente e, pela primeira vez, encostou a cabeça em sua perna. Arthur parou de ler, surpreso e emocionado. Ele colocou a mão sobre a cabeça dela, acariciando seus cabelos macios. Ela não se afastou. Permaneceu ali, um pequeno peso quente e confiante contra ele. Foi um momento de pura conexão, silencioso, mas poderoso. Naquele instante, Arthur soube que as pontes que estavam construindo, embora silenciosas, eram fortes e reais. Aquele pequeno gesto de confiança valia mais do que todos os seus negócios e fortunas. A afeição mútua estava florescendo no solo fértil da paciência e da presença, transformando a mansão de um abrigo físico em um lar potencial, construído sobre a base frágil, mas resiliente, da confiança e do afeto que crescia entre eles. Cada dia trazia pequenos avanços, pequenas vitórias na batalha contra o medo e o trauma. E Arthur estava lá,
paciente e presente, construindo as pontes que um dia permitiriam que a criança cruzasse do território da solidão e do medo para o território da segurança e do amor. A trégua de paz e construção de pontes foi abruptamente interrompida pela intensificação do processo legal. A senhora Helena retornou, acompanhada por outros profissionais. As avaliações começaram para valer. Um psicólogo infantil conversou com a criança, tentando, sem muito sucesso, obter informações sobre seu passado e estado emocional. Assistentes sociais entrevistaram Arthur extensivamente, vasculhando cada aspecto de sua vida. Sua infância, seus relacionamentos, sua carreira, seus hábitos, suas finanças. Cada resposta era anotada, analisada, comparada. Arthur sentia-se como um réu em seu próprio lar, sua vida sendo dissecada em busca de motivos ocultos ou falhas de caráter que o desqualificassem como guardião. O processo formal de adoção foi iniciado, com seus requisitos rigorosos e prazos apertados. Havia montanhas de papéis para preencher, documentos para reunir, certidões para obter. Arthur, acostumado a ter equipes para lidar com a burocracia de seus negócios, viu-se sobrecarregado com a complexidade e a lentidão do sistema de assistência social e legal. Cada formulário parecia uma barreira, cada exigência um obstáculo. Seu passado foi investigado minuciosamente. Verificações de antecedentes criminais, financeiros, até mesmo médicos. Pessoas que ele mal conhecia foram contatadas para fornecer referências. A privacidade que ele tanto valorizava foi completamente violada. Havia sempre a preocupação de que algo em seu histórico, por mais irrelevante que parecesse para ele, pudesse ser interpretado negativamente e usado contra ele. O futuro da criança pairava sobre eles como uma nuvem escura. O processo era demorado, e a incerteza gerava uma ansiedade constante. A criança, apesar de não entender completamente o que estava acontecendo, sentia a tensão no ar. Ela percebia as visitas dos estranhos, as perguntas, a seriedade nos rostos dos adultos. Começou a mostrar sinais de regressão, voltando a se encolher, a se apegar ainda mais ao ursinho, a ter mais pesadelos. O medo de ser tirada de Arthur era palpável, mesmo em seu silêncio. Arthur precisou lutar em várias frentes. Lutar contra a burocracia esmagadora, contra o ceticismo das autoridades, contra o julgamento do mundo exterior e, acima de tudo, lutar para provar que ele, um homem solteiro e rico, era capaz de amar e cuidar de uma criança traumatizada. Havia momentos de frustração intensa, de vontade de desistir. A lentidão do sistema era agonizante. Parecia que cada passo à frente era seguido por 2 passos para trás. Um dia, seu advogado ligou com notícias desanimadoras. Havia surgido uma complicação inesperada no processo, um detalhe técnico ou uma nova exigência que poderia atrasar tudo por meses, ou pior, comprometer sua chance de obter a guarda. A notícia o atingiu com força. Sentou-se em sua mesa, a cabeça nas mãos, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. A luta parecia interminável, as chances cada vez menores. Ele compartilhou a notícia com Evans, seu mordomo leal, que se tornou uma espécie de confidente nessa jornada. Evans, com sua calma habitual, ofereceu palavras de encorajamento. O senhor tem lutado bravamente, Sr. Arthur. A criança sabe disso. O vínculo entre vocês é claro para quem quiser ver. As palavras de Evans, simples mas sinceras, foram um pequeno bálsamo para a alma cansada de Arthur. Apesar dos reveses, Arthur se recusou a desistir. Ele se reuniu com seus advogados buscando todas as opções possíveis. Estava disposto a gastar o que fosse necessário, a lutar em todas as instâncias legais. Sua determinação se solidificou. Não era mais apenas uma questão de responsabilidade ou boa vontade. Era uma luta pelo futuro da criança, pela chance de dar a ela a vida que ela merecia.
Em um dos encontros com a senhora Helena, Arthur fez uma declaração emocional, algo raro para ele. Falou sobre a noite em que a encontrou, sobre o impacto que ela teve em sua vida, sobre o amor que sentia por ela. Falou sobre como a mansão, antes vazia, havia se tornado um lar por causa dela. Sua voz estava embargada pela emoção e pela primeira vez, a senhora Helena pareceu ver além do milionário, vendo o homem vulnerável e determinado que estava disposto a lutar por aquela criança. No entanto, o revés inesperado no processo continuou a pairar sobre eles. A possibilidade de ter que entregar a criança para um lar temporário diferente, para uma família desconhecida, era um pesadelo para Arthur. Ele via o medo nos olhos da criança sempre que o assunto era mencionado, sempre que um estranho aparecia na casa. Ele precisava protegê-la dessa incerteza, dessa ameaça constante. A batalha legal se tornou uma luta pessoal para Arthur. Não era apenas sobre ganhar um caso, era sobre provar seu valor como ser humano, como potencial pai. Era sobre confrontar suas próprias inseguranças e medos, sobre superar os obstáculos impostos por um sistema que nem sempre via o amor e a conexão que estava crescendo ali. Ele sabia que o caminho seria longo e doloroso, mas a imagem da criança, segura em seus braços durante um pesadelo, ou sorrindo levemente ao ver um coelho em um livro, era o combustível que o mantinha lutando. A cada dia, a cada obstáculo, a cada momento de dúvida, sua determinação se fortalecia. Ele lutaria por ela, contra tudo e contra todos, até o fim. A batalha legal era apenas uma parte da jornada. A verdadeira luta era a de construir uma família contra todas as probabilidades, e Arthur estava pronto para a guerra. A atenção da mídia, antes um zumbido distante, transformou-se em um rugido ensurdecedor. A história do milionário e da criança abandonada era o prato principal dos noticiários e tabloides. Repórteres acampavam na frente da mansão, fotógrafos tentavam capturar imagens da criança, helicópteros sobrevoavam a propriedade. A privacidade de Arthur e, mais importante, a frágil segurança da criança foram completamente invadidas. A opinião pública se dividiu acaloradamente. De um lado, havia aqueles que viam Arthur como um herói, um homem de bom coração que salvou uma criança. Do outro, e talvez em maior número, estavam os céticos e críticos. Acusações de busca por publicidade, de inadequação, de usar a criança para algum propósito obscuro. As redes sociais fervilhavam com comentários, alguns de apoio, a maioria negativos e cruéis. Arthur, acostumado a ser uma figura pública respeitada, sentiu o golpe da difamação e do julgamento público. A atenção indesejada começou a afetar seus negócios. Parceiros de negócios expressaram preocupação com a distração e a publicidade negativa. Acionistas questionaram se o foco de Arthur ainda estava na empresa. Reuniões se tornaram tensas, com perguntas disfarçadas sobre a situação. Arthur precisou demonstrar firmeza e profissionalismo redobrados, garantindo a todos que seus negócios não seriam prejudicados, enquanto, por dentro, sua prioridade era clara: a criança. Apesar de todos os esforços para protegê-la, a criança foi exposta brevemente a esse caos exterior. Uma visita médica necessária ao hospital, um passeio curto e controlado no parque, planejado para parecer normal, mas cercado pela paranoia de ser reconhecido. Cada saída era uma operação logística, com seguranças extras e rotas planejadas para evitar a imprensa. Mas mesmo assim, o mundo exterior conseguia se infiltrar. Em uma dessas raras saídas, enquanto esperavam no carro, um repórter conseguiu se aproximar rapidamente, enfiando um microfone na janela e disparando perguntas. A criança, assustada pelo barulho e pela intrusão repentina, encolheu-se no banco, os olhos arregalados de pânico. Arthur reagiu instintivamente, protegendo-a com o corpo e ordenando ao motorista que saísse imediatamente.
A cena foi rápida, mas deixou uma marca. A criança ficou agitada e retraída pelo resto do dia, o medo reativado pela experiência. Arthur sentiu uma raiva intensa. Como podiam ser tão insensíveis? Aquela pequena vida já havia sofrido tanto e agora era tratada como um espetáculo, um objeto de curiosidade pública. Ele redobrou seus esforços para criar um refúgio seguro dentro dos muros da mansão. A propriedade se tornou uma fortaleza, com segurança reforçada e regras estritas para garantir que ninguém de fora pudesse se aproximar da criança sem permissão. Ele passava mais tempo com ela dentro de casa, criando atividades que pudessem ser feitas em segurança. Brincadeiras no jardim privado, filmes na sala de cinema particular, aulas de natação na piscina interna. Tentava compensar a liberdade restrita com atenção e carinho redobrados. A criança, apesar do medo reativado pela exposição, parecia entender que Arthur estava tentando protegê-la. Ela se sentia mais segura dentro da mansão, onde o barulho do mundo exterior parecia abafado e distante. Houve um momento durante uma tarde chuvosa em que Arthur e a criança estavam sentados juntos, olhando pela janela. A chuva caía forte e o barulho da tempestade parecia ecoar a turbulência lá fora. A criança, em vez de se assustar, observava a chuva com uma calma surpreendente. Ela apontou para uma gota d'água escorrendo pela janela, seguindo seu caminho tortuoso. Arthur a observou, notando a resiliência em seus olhos, a capacidade de encontrar beleza e calma, mesmo em meio ao caos. Aquela pequena demonstração de força interior o inspirou. Se ela podia encontrar serenidade em meio à tempestade, ele também podia enfrentar a intrusão do mundo exterior com a mesma calma e determinação. A pressão continuava, mas Arthur aprendeu a lidar com ela. Ignorava os comentários maldosos, delegava a gestão da crise de mídia à sua equipe de relações públicas e focava no que realmente importava: o bem-estar da criança. Ele sentia o peso do escrutínio constante, a sensação de ter sua vida sob um microscópio, mas a necessidade de proteger a criança era maior do que qualquer desconforto pessoal. Ele criou um santuário para ela, um lugar onde ela podia ser apenas uma criança, longe dos flashes das câmeras e dos julgamentos do mundo. A mansão, com seus jardins isolados e espaços seguros, tornou-se o seu refúgio. E dentro desse refúgio, o vínculo entre Arthur e a criança continuava a se fortalecer, silenciosamente, longe dos olhos curiosos do mundo. A invasão do mundo exterior foi um desafio, um lembrete constante da batalha que estavam enfrentando, mas também serviu para solidificar a determinação de Arthur em proteger aquela pequena vida a qualquer custo, criando um escudo de amor e segurança contra a tempestade lá fora. Apesar do ambiente seguro e do afeto crescente, as sombras do passado da criança não podiam ser completamente dissipadas. O trauma que ela havia sofrido antes de encontrar Arthur estava profundamente enraizado, manifestando-se de formas inesperadas e dolorosas. As noites eram frequentemente perturbadas por terrores noturnos intensos. A criança acordava gritando, tremendo incontrolavelmente, presa nas garras de lembranças aterrorizantes. Arthur corria para o quarto, sentando-se ao lado dela, abraçando-a, sussurrando palavras de conforto até que ela voltasse à realidade, exausta e assustada. Testemunhar o sofrimento dela era agonizante para Arthur. Sentia-se impotente diante da dor que não podia tocar ou curar com um simples gesto. Certas situações ou sons funcionavam como gatilhos, reativando o medo e a ansiedade. Um barulho alto, uma voz ríspida, a escuridão repentina. Qualquer coisa podia desencadear uma reação de pânico ou retraimento. A criança se encolhia, cobria os ouvidos, ou se escondia, voltando a ser a pequena criatura aterrorizada que Arthur encontrara nos degraus da igreja.
Arthur percebeu que seu amor e cuidado, por mais genuínos que fossem, não eram suficientes para curar feridas tão profundas. Ele buscou ajuda profissional. Contratou uma terapeuta infantil especializada em trauma, uma mulher gentil e paciente chamada Doutora Sofia. As sessões começaram lentamente, com a criança inicialmente relutante em interagir. Doutora Sofia usava brincadeiras, arte e outras técnicas para tentar alcançar a criança, para ajudá-la a processar as experiências traumáticas, através das sessões de terapia e de pequenos momentos de confiança com Arthur. Alguns detalhes dolorosos sobre a vida da criança antes do abandono começaram a emergir. Fragmentos de memórias, medos específicos, reações a certos estímulos, tudo pintava um quadro sombrio de negligência, medo e instabilidade. Arthur ouvia esses detalhes com o coração apertado, sentindo uma raiva silenciosa contra aqueles que a haviam machucado e abandonado. A dor dela se tornava, de certa forma, a dor dele. Houve um dia em que a criança, durante uma sessão de terapia, desenhou uma imagem. Era um desenho simples, com traços infantis, mas o conteúdo era perturbador. Figuras sombreadas, um lugar escuro, uma sensação de solidão. Doutora Sofia explicou que o desenho era uma forma da criança expressar o que não conseguia verbalizar. Arthur olhou para o desenho, sentindo a crueza da dor dela. Era um lembrete constante das cicatrizes invisíveis que ela carregava. Apesar da dificuldade, houve pequenos avanços. A criança começou a mostrar um pouco mais de confiança na doutora Sofia, compartilhando pequenos detalhes através de brincadeiras ou desenhos. Em casa, ela começou a se abrir um pouco mais com Arthur. Um dia, ela o chamou pelo nome, Arthur, pela primeira vez, em um sussurro tímido. Para Arthur, foi como ouvir a música mais bela do mundo. Era um sinal de que ela o via não apenas como um protetor, mas como uma pessoa com quem ela estava formando um vínculo. Confrontando o trauma da criança, Arthur também foi levado a confrontar suas próprias vulnerabilidades e medos. Sua própria solidão, a sensação de não pertencer, a dificuldade em formar conexões profundas, tudo isso ecoava a dor de abandono e isolamento da criança. Cuidar dela o forçou a olhar para dentro, a reconhecer suas próprias feridas emocionais, mesmo que fossem diferentes das dela. Compartilhavam momentos de vulnerabilidade, embora de formas distintas. A vulnerabilidade dela era explícita em seus medos e pesadelos. A dele era mais silenciosa, manifestando-se em sua determinação feroz em protegê-la e em sua própria luta para processar a intensidade da situação. Em um desses momentos, Arthur estava sentado com ela após um pesadelo, segurando sua mãozinha. Ele não disse muito, apenas esteve presente. E naquele silêncio compartilhado, havia uma conexão profunda, forjada na dor e na esperança de cura. Um medo específico da criança era o de ficar no escuro. Arthur instalou luzes noturnas em seu quarto e no corredor e deixava a porta entreaberta. Em algumas noites, ele se sentava do lado de fora do quarto até que ela adormecesse, uma presença silenciosa e tranquilizadora. Pequenos gestos que continuavam a construir pontes silenciosas. Pequenas garantias de segurança em um mundo que havia sido tão imprevisível e cruel para ela. As cicatrizes invisíveis eram as mais difíceis de tratar. A falta de confiança, o medo constante, a dificuldade em se conectar. Mas as cicatrizes visíveis também existiam, embora menos óbvias. Uma magreza que indicava desnutrição, marcas leves que sugeriam negligência. Arthur garantiu que ela recebesse os melhores cuidados médicos, que sua saúde física fosse restaurada. Acompanhava-a em todas as consultas, segurando sua mão durante os exames, sendo uma presença constante e tranquilizadora. O pediatra, ciente da situação, foi gentil e paciente, focando não apenas na saúde física, mas também no bem-estar emocional da criança.
A luta contra as sombras do passado era uma batalha diária, travada em pequenos passos. Um sorriso genuíno que durava um pouco mais. Uma noite de sono sem pesadelos. Um gesto de afeto espontâneo. Cada pequeno progresso era uma vitória, um sinal de que a cura era possível, mesmo que lenta e dolorosa. Arthur celebrava esses pequenos momentos em silêncio, guardando-os como tesouros em meio à turbulência do processo legal e da atenção da mídia. Ele começou a ver a criança não apenas como alguém a ser protegido, mas como uma pessoa em desenvolvimento, com sua própria personalidade, suas próprias preferências. Descobriu que ela gostava de música suave, de cores vibrantes, de observar os pássaros no jardim. Pequenos detalhes que revelavam a criança por trás das camadas de medo e trauma. Ele se esforçava para nutrir esses pequenos interesses, para encorajar a expressão de sua individualidade. Comprou instrumentos musicais simples, materiais de arte, livros sobre pássaros. Criou espaços onde ela pudesse explorar e brincar livremente, sentindo-se segura para ser ela mesma. A presença da doutora Sofia foi fundamental. Ela não apenas trabalhava com a criança, mas também orientava Arthur, ajudando-o a entender o comportamento dela, a responder às suas necessidades emocionais, a lidar com os desafios do trauma. Ele aprendia a ser paciente, a não esperar resultados imediatos, a reconhecer que a cura era um processo, não um evento único. A terapia era um pilar essencial na jornada da criança, um espaço seguro onde ela podia começar a desvendar as complexidades de suas experiências passadas. Havia dias bons e dias ruins, dias em que a criança parecia mais relaxada e receptiva, e dias em que o medo e a tristeza a dominavam. Arthur aprendeu a aceitar essa flutuação, a estar presente em ambos os momentos, oferecendo apoio incondicional. Ele se tornou um mestre na arte da paciência, na comunicação silenciosa, na leitura dos sinais sutis que a criança enviava. Apesar de toda a dificuldade, havia uma beleza estranha na jornada que estavam percorrendo juntos. Era uma beleza forjada na resiliência, na esperança e no amor que crescia em meio às adversidades. As cicatrizes, visíveis e invisíveis, eram um lembrete constante do que ela havia suportado, mas também da força que ela possuía. E a presença de Arthur em sua vida, sua dedicação inabalável, era um testemunho do poder transformador do afeto e da segurança. Ele não podia apagar o passado dela, mas podia ajudar a construir um futuro onde as sombras do trauma não a definissem completamente. A luta contra as cicatrizes era uma prova de amor, uma promessa silenciosa de que ele estaria ao lado dela, em cada passo do caminho, ajudando-a a encontrar a luz em meio à escuridão que ela havia conhecido. A mansão, outrora um símbolo de sua própria solidão, tornava-se o palco de uma cura lenta e dolorosa, onde um milionário e uma criança abandonada aprendiam juntos o significado de resiliência, confiança e o poder curativo do amor incondicional. Cada pequeno sorriso, cada gesto de confiança, cada noite de sono mais tranquila era uma vitória na batalha contra as sombras. Um passo adiante na jornada para a cura e para a construção de uma vida onde as cicatrizes do passado não impedissem a promessa de um futuro mais brilhante. A data da audiência preliminar foi marcada. Um marco crucial no longo e tortuoso processo legal. A possibilidade de a criança ser temporariamente removida da mansão pairava no ar, uma ameaça constante que aumentava a ansiedade de Arthur e reativava os medos da criança. A atmosfera na mansão tornou-se tensa. Arthur passava horas com seus advogados, revisando estratégias, preparando depoimentos, antecipando os argumentos da outra parte. O sistema, representado pelos assistentes sociais e advogados do Estado. A senhora Helena, embora profissional, mantinha uma postura neutra, focada nos procedimentos e regulamentos.
Havia outros profissionais envolvidos agora, alguns mais simpáticos à causa de Arthur, outros mais céticos, preocupados com a singularidade da situação e com a vida pública do requerente. O advogado de Arthur, um especialista em direito de família, alertou-o sobre os desafios. O fato de ele ser solteiro, sua riqueza e a atenção da mídia eram fatores que poderiam ser usados contra ele. Precisavam provar que seu interesse era genuíno e que ele era capaz de fornecer um ambiente estável e amoroso, apesar das circunstâncias incomuns. Nos dias que antecederam a audiência, Arthur tentou manter a rotina da criança o mais normal possível, mas sentia o peso da iminente separação temporária. A criança, sensível à tensão, tornou-se mais quieta e retraída. Ela se agarrava a Arthur com mais frequência, como se temesse que ele desaparecesse. Arthur a abraçava forte, garantindo que ele estaria lá para ela, custe o que custar. Chegou o dia da audiência. O tribunal era um edifício imponente e frio, cheio de corredores silenciosos e salas formais. A sala de audiência era pequena, mas parecia opressiva, com mesas de madeira escura e cadeiras desconfortáveis. Arthur sentou-se ao lado de seus advogados, o coração batendo forte no peito. A criança não estava presente. Foi decidido que seria muito traumático para ela. Mas sua ausência pairava sobre a sala, a razão de tudo aquilo. O representante do Estado apresentou o caso, destacando a situação de abandono da criança, a necessidade de um lar estável e a análise inicial que, embora não desfavorável a Arthur, levantava pontos de cautela devido à sua situação pessoal e à falta de experiência com crianças. Argumentaram que um lar temporário mais tradicional poderia ser mais adequado para a transição inicial, permitindo uma avaliação mais aprofundada da situação e do vínculo desenvolvido. Os advogados de Arthur apresentaram sua defesa, destacando o ambiente seguro e amoroso que ele havia criado na mansão. A melhora visível no estado físico da criança desde que ele a encontrou. O apoio profissional que ele havia buscado, médicos, terapeuta e, crucialmente, o forte vínculo que havia se formado entre Arthur e a criança em um curto espaço de tempo. Apresentaram depoimentos de funcionários da mansão da doutora Sofia e de alguns amigos próximos que testemunharam a dedicação e o afeto de Arthur. Arthur foi chamado para depor. Sentou-se na cadeira, sentindo todos os olhos sobre ele. Falou sobre a noite em que a encontrou, a visão que partiu seu coração, o impulso avassalador de protegê-la. Falou sobre os dias e semanas que se seguiram, sobre os pequenos progressos, sobre o silêncio que se tornou comunicação, sobre o medo que lentamente dava lugar à confiança. Sua voz, inicialmente tensa, ganhou firmeza e emoção ao falar sobre a criança, sobre como ela havia transformado sua vida vazia, sobre o amor que sentia por ela. Não leu um roteiro, falou do coração, com uma sinceridade que surpreendeu até mesmo seus advogados. Ele descreveu os pesadelos dela, os gatilhos de medo, a forma como ela se agarrava a ele buscando segurança. Falou sobre a terapia, sobre os esforços para ajudá-la a curar. E com a voz embargada, implorou ao juiz que não a tirasse dele, que não a submetesse a mais uma mudança, a mais uma separação. Argumentou que a estabilidade e o afeto que ela havia encontrado na mansão eram cruciais para sua recuperação, e que removê-la agora seria infligir mais trauma. O juiz, um homem sério e experiente, ouviu atentamente, fazendo poucas perguntas, mas observando Arthur com intensidade. Ele parecia pesar cada palavra, cada emoção. A audiência durou horas, um embate de argumentos legais, relatórios sociais e testemunhos pessoais. O futuro da criança e de Arthur estava nas mãos daquele juiz. Ao final das apresentações, o juiz anunciou que precisaria de tempo para considerar todas as informações. A decisão não seria imediata, a incerteza continuaria.
Mas ele fez um comentário final que deu a Arthur um fio de esperança. Reconheceu a situação incomum e a aparente dedicação do senhor. Arthur, afirmando que levaria em conta o bem-estar emocional e o vínculo estabelecido ao tomar sua decisão. Arthur saiu do tribunal exausto, mas com uma sensação estranha de alívio. Ele havia dito o que precisava dizer. Havia aberto seu coração em um ambiente frio e formal. Havia lutado por ela com todas as suas forças. Agora restava esperar. Voltou para a mansão, ansioso para ver a criança, para abraçá-la, para garantir que, independentemente do que acontecesse, ele estaria ali. A batalha legal estava longe de terminar. Mas a audiência preliminar havia sido um passo importante, um momento em que a verdade do vínculo entre eles teve a chance de ser ouvida em meio ao ruído da burocracia e do julgamento. A espera pela decisão seria agonizante, mas Arthur se sentia paradoxalmente mais forte, mais determinado do que nunca. Ele havia lutado por ela abertamente, e isso, por si só, era uma vitória. A espera pela decisão do juiz foi torturante. Cada dia parecia uma eternidade. Cada toque do telefone um susto. A incerteza pairava sobre a mansão como uma névoa fria, afetando a todos, mas principalmente Arthur e a criança. Ele tentava mascarar sua ansiedade, mantendo a calma e a rotina, mas a criança, com sua sensibilidade aguçada, percebia que algo importante estava em jogo. Ela o observava com olhos questionadores, buscando nele a garantia de que tudo ficaria bem. Arthur redobrou seus esforços para criar momentos de alegria e normalidade. Organizaram piqueniques no jardim, visitaram, com segurança reforçada e discrição, um aquário local. Passaram tardes inteiras construindo castelos de Lego que desmoronavam em risadas. Nesses momentos, a criança parecia esquecer o medo, permitindo-se ser apenas uma criança, explorando o mundo com uma curiosidade que Arthur incentivava com todo o coração. O silêncio dela começou a ser pontuado por mais sons, mais palavras. Eram poucas, sussurradas, mas significativas. Bonito, ao ver um peixe colorido no aquário. Mais, pedindo para continuar a brincadeira. Arthur, chamando-o com uma confiança crescente. Cada palavra era uma melodia para os ouvidos de Arthur, um sinal de que as barreiras estavam lentamente caindo, que a voz dela estava começando a encontrar seu caminho para fora do silêncio imposto pelo trauma. A doutora Sofia continuou suas sessões e a criança começou a se abrir um pouco mais, compartilhando fragmentos de memórias através de brincadeiras de faz de conta e histórias curtas e simples. Eram vislumbres dolorosos de um passado de negligência e abandono. Mas o fato de ela conseguir expressá-los, mesmo que indiretamente, era um passo crucial em seu processo de cura. Arthur participava de algumas sessões, aprendendo a ouvir, a validar os sentimentos dela, a ser um porto seguro para suas emoções turbulentas. O vínculo entre eles se aprofundava a cada dia. Não era mais apenas o laço de protetor e protegida. Era algo mais complexo e profundo, uma conexão baseada em confiança mútua, afeto e uma compreensão silenciosa das feridas um do outro. A criança buscava o conforto de Arthur quando estava assustada ou triste. E Arthur encontrava na presença dela um sentido de propósito e uma alegria que sua vida antes não possuía. A mídia e a opinião pública continuavam a ser uma presença incômoda, mas Arthur aprendeu a ignorá-las em grande parte. Sua atenção estava completamente focada na criança e na batalha legal. A mansão se tornou um escudo contra o caos exterior. Um santuário onde podiam ser apenas eles dois, construindo seu mundo juntos. Os advogados de Arthur mantinham contato, atualizando-o sobre o status do processo, mas a decisão do juiz ainda não havia sido proferida. A espera era um teste de paciência e resiliência. Arthur se sentia como se estivesse em um limbo, incapaz de planejar o futuro com certeza, com o destino da criança pendurado por um fio.
Houve um momento particularmente tocante durante esse período de espera. Arthur estava sentado no chão da sala de estar, montando um quebra-cabeça com a criança. Ela estava concentrada, os pequenos dedos trabalhando para encaixar as peças. De repente, sem motivo aparente, ela parou, olhou para ele e, com um sorriso genuíno e radiante, estendeu a mãozinha e tocou seu rosto. Foi um gesto espontâneo de afeto, desprovido de medo ou hesitação. Arthur sentiu os olhos marejarem. Aquele toque, aquele sorriso, valiam mais do que qualquer fortuna. Era a prova viva do vínculo inquebrável que estava se formando entre eles. Um laço construído na paciência, na presença e no amor incondicional. Naquele momento, a incerteza da espera, a burocracia, a atenção da mídia, tudo pareceu diminuir de importância. O que realmente importava estava ali, naquele pequeno gesto de confiança e afeto. Independentemente da decisão do juiz, o vínculo que haviam construído era real e forte. Ele lutaria por ela até o fim, não apenas nos tribunais, mas em cada momento, em cada gesto, em cada demonstração de amor. A espera continuou, mas a ansiedade de Arthur foi temperada por uma nova convicção. Ele sabia que, mesmo que o sistema tentasse separá-los, o laço entre ele e a criança era algo que não podia ser facilmente quebrado. Era um vínculo forjado na adversidade, fortalecido pela paciência e nutrido pelo amor. E essa convicção lhe deu a força para continuar esperando, para continuar lutando, para continuar sendo o porto seguro que a criança precisava desesperadamente. A espera era difícil, mas cada dia que passavam juntos, cada pequeno sorriso, cada nova palavra era uma confirmação de que estavam no caminho certo, construindo um futuro juntos, peça por peça, com paciência e amor. O vínculo inquebrável que se formava era a verdadeira vitória, independentemente do resultado da batalha legal. Finalmente, o telefonema chegou. O advogado de Arthur, a voz tensa, pediu que ele fosse ao escritório imediatamente. O juiz havia proferido sua decisão. Arthur sentiu o coração disparar, uma mistura de esperança e pavor gelado. Olhou para a criança, que estava brincando calmamente no tapete, alheia ao turbilhão de emoções que o consumiam. Ele se ajoelhou ao lado dela, acariciando seu cabelo. "Eu preciso sair por um tempinho", ele disse suavemente. "Evans vai ficar com você. Eu volto logo." Ela o olhou com seus olhos grandes. Um leve vinco de preocupação em sua testa, mas assentiu. O caminho para o escritório do advogado pareceu interminável. Cada semáforo, cada curva, cada pedestre na rua aumentava sua agonia. Sua mente repassava cada momento da audiência, cada argumento, cada olhar do juiz. O que ele havia decidido? Seria Arthur considerado apto? Ou a criança seria tirada dele, colocada em outro lar temporário, sujeita a mais incertezas e separações? Chegou ao escritório, o ambiente formal e silencioso apenas intensificando a tensão. O advogado o esperava na sala de reuniões, com uma pilha de papéis sobre a mesa. A expressão no rosto do advogado era difícil de decifrar. Arthur sentou-se, a garganta seca. "E então?" ele conseguiu perguntar, a voz rouca. O advogado respirou fundo. "Senhor Arthur, a decisão saiu." Ele fez uma pausa e Arthur sentiu o mundo parar. "O juiz concedeu a guarda temporária a você." Arthur piscou, processando as palavras. Guarda temporária. Não era a adoção definitiva, mas era o passo crucial, a permissão para que a criança permanecesse sob seus cuidados enquanto o processo de adoção continuava. Era uma vitória imensa e inesperada. Um suspiro de alívio escapou de seus lábios, um som que parecia carregar o peso de semanas de ansiedade. O advogado continuou, explicando os detalhes da decisão. O juiz havia levado em conta o forte vínculo estabelecido entre Arthur e a criança.
O ambiente seguro e estável que ele havia proporcionado, o apoio profissional que ele havia buscado para a cura dela e o depoimento emocionado de Arthur na audiência. Embora a decisão fosse temporária e sujeita a revisões periódicas e acompanhamento rigoroso das autoridades, era um reconhecimento oficial de que Arthur era, no momento, o melhor guardião para a criança. Havia condições, acompanhamento contínuo da assistente social e da terapeuta, relatórios regulares ao tribunal e a obrigação de manter a criança segura e protegida da atenção excessiva da mídia. Mas essas eram condições que Arthur aceitaria de bom grado. Eram o preço da oportunidade de continuar cuidando dela. Arthur sentiu uma onda de emoção avassaladora, alívio, gratidão, alegria, mas acima de tudo, uma responsabilidade ainda maior. Aquela decisão não era o fim da jornada, mas o começo de uma nova fase com seus próprios desafios. A batalha pela adoção definitiva ainda estava por vir, e a cura da criança seria um processo contínuo. Deixou o escritório do advogado, o mundo lá fora parecendo subitamente mais brilhante. A chuva havia parado, e um sol tênue tentava romper as nuvens. Voltou para a mansão com uma nova energia. Ao entrar, a criança correu ao seu encontro, seus olhos buscando uma resposta. Arthur se abaixou e a abraçou apertado, sentindo o corpo pequeno e familiar contra o seu. "Nós conseguimos!" Ele sussurrou em seu ouvido, embora ela não pudesse entender completamente o significado legal daquelas palavras. "Você vai ficar aqui, conosco." Ela o abraçou de volta, enterrando o rosto em seu ombro. Naquele abraço, Arthur sentiu a confirmação silenciosa de que a decisão do juiz apenas formalizava o que eles já sabiam em seus corações, que pertenciam um ao outro. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na mansão mudou. A tensão diminuiu, substituída por uma sensação de esperança e alívio. A criança parecia mais relaxada, mais disposta a explorar e interagir. Os pesadelos diminuíram em frequência e intensidade. Ela começou a falar mais, a fazer perguntas, a expressar seus desejos e sentimentos. A voz, que antes era um sussurro tímido, começava a ganhar força. Arthur, por sua vez, sentiu um peso ser retirado de seus ombros. Ele podia agora se concentrar totalmente em cuidar da criança, em ajudá-la a curar, em construir um futuro para eles. Sua vida, antes definida pelo sucesso financeiro e pela solidão, agora tinha um novo propósito, um foco claro e um amor que preenchia o vazio. A atenção da mídia diminuiu um pouco com a notícia da decisão, mas não desapareceu completamente. Ainda havia curiosidade, ainda havia alguns céticos, mas Arthur não se importava mais tanto. Ele tinha a criança, tinha a decisão judicial a seu favor, por enquanto, e tinha a convicção de que estava fazendo a coisa certa. O novo começo não significava que todos os desafios haviam desaparecido. A jornada de cura da criança seria longa, com altos e baixos. O processo de adoção definitiva ainda exigiria paciência e perseverança, mas eles não estavam mais lutando pela chance de estarem juntos. Estavam lutando para construir a vida que mereciam, lado a lado. Uma tarde, enquanto estavam no jardim, a criança correu livremente, rindo enquanto perseguia uma borboleta. Arthur a observou, o coração cheio de uma alegria simples e profunda. A imagem dela, livre e feliz, era o contraste mais vívido com a pequena figura encolhida que ele havia encontrado nos degraus da igreja. Ele sabia que havia um longo caminho pela frente, mas naquele momento, vendo-a rir sob o sol, sentiu que tudo valia a pena. A decisão do juiz foi um passo crucial, mas o verdadeiro novo começo foi a promessa silenciosa entre ele e a criança. A promessa de um futuro construído sobre o amor, a resiliência e a esperança. A mansão, antes um refúgio contra o mundo, agora era o lar onde uma nova família estava florescendo.
passo a passo, dia após dia, sob o olhar atento e amoroso de um milionário que encontrou em uma criança abandonada a maior riqueza de sua vida.